Capítulo 6 de Lucíula, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 6. Sá habitava num dos arrebaldes da corte, uma chácara que caprichara em preparar. Com 30 anos de idade, um caráter fleumático e uma imaginação ardente, o meu amigo tinha errado a sua vocação. A natureza o destinara para milionário, tal era o seu desprezo pelo dinheiro, quando se tratava de realizar um de seus 1000 sonhos dourados. Gozando do conforto e mesmo da elegância que lhe permitia uma folgada abastança, as flores que ia colhendo pelo caminho estavam longe de satisfazer-lhe as fantasias orientais. Por isso, impunha a si mesmo o sacrifício de acumular algumas pequenas reservas, fruto das economias de muitos dias, para consumi-las em poucas horas, com um desapego selvagem. A alma obcecada pelo trabalho, irritada pelas migalhas de prazer que babujava aqui e ali, tinha, de tempos a tempos, necessidade de um banho russiano. Nesses dias, Sá dava féria às ocupações graves, convidava alguns amigos e oferecia à imaginação um pasto régio. Era o reinado efêmero da devassidão, naquela existência alegre, mas calma de ordinário. A sua casa de moço solteiro estava para isso admiravelmente situada entre jardins, no centro de uma chácara ensombrada por casuarinas e laranjeiras. Se algum eco indiscreto dos urras báquicos ou das canções eróticas escapava pelas frestas das persianas verdes, confundia-se com o farfalhar do vento na espessa folhagem e não ia perturbar nem o plácido sono dos vizinhos, nem os castos pensamentos de alguma virgem que por ali velasse a horas mortas. Cheguei por volta de meia-noite. Já estavam reunidos os convidados: Lúcia, 3 belas mulheres que eu conhecia de vista, e um senhor de cabelos e barbas brancas, vestido com esmero extremo, mas com alguma excentricidade inglesa. Um desses velhos ainda verdes que se esforçam em reconstruir sobre os últimos rescaldos de fogos extintos, com o auxílio de um impertigamento cômico, de uma atividade elástica e de um fátuo repertório de anedotas galantes, a mocidade fictícia que só a eles próprios ilude. Sá mo apresentou com estas palavras: o senhor Couto, capitalista. O 6º convidado era um moço de 17 anos, o senhor Rochinha, que trazia impressa na tez amarrotada, nas profundas olheiras e na aridez dos lábios a velhice prematura do deboche. Libertino precoce, curvado pela consunção, tinha o orgulho do vício que estampara nas faces, receando talvez que o insultassem, pondo em dúvida os seus brasões de nobreza, conquistados com o copo em punho n'alguma tasca imunda. Se fosse pobre, o senhor Rochinha teria fumaças de poeta byroniano, mas ainda era rico da herança que esbanjava e, portanto, não passava de um moço gasto. Sá tinha jeito para escolher os seus convidados. O contraste do vício que apresentavam aqueles 2 indivíduos, o velho galanteador fazendo-se criança, com receio de que o supusessem caduco, e o moço debochado, esforçando-se por parecer decrépito, para que não o tratassem de menino, essa antítese viva devia oferecer ao observador cenas grotescas. O que eu vi entrando era uma pequena amostra. O senhor Couto, fresco e repolhudo, bamboleando-se na cadeira, fazia sortes que as mulheres aplaudiam e consumia o 3º copo de água gelada para abrandar o fogo interno. O senhor Rochinha, derreado pelo sofá, erguia às vezes a cabeça pesada de sono e torpor para absorver um cálice de conhaque da garrafa que tinha ao lado.
Sá, que se embalançava numa cadeira de palha, saboreando o antegosto das delícias gastronômicas, ergueu-se para receber-me. Só esperávamos por ti. Onde te meteste no teatro que não te vi? Estive do lado oposto. Cuidei que nos encontrássemos na saída. É meia-noite. Vamos cear. Ao som do tímpano apareceu um criado, que recebeu ordem de servir. A reunião nada tinha ainda que assustasse os bons costumes. À exceção de alguns gracejos dúbios da galanteria enrugada do Sr. Couto, conversava-se alegremente, como no mais aristocrático salão. Havia mesmo um ligeiro tom de cerimônia, que, se não era bastante para acanhar, tirava contudo ao diálogo o colorido vivo e animado que lhe dá a palavra solta. Entretanto, se a senhora não conhece as odes de Horácio e os amores de Ovídio, se nunca leu a descrição da festa de Baco e não tem notícia dos mistérios de Adonis ou do rito afrodísio das virgens de Pafos, que, em comemoração do nascimento da deusa, iam, certos dias do ano, banhar-se na espuma do mar e oferecer as primícias do seu amor a quem mais cedo as cobiçava, se ignora tudo isto, rasgue estas folhas, ou antes queime as, para que a sua neta, achando as tiras que ficarem sobre a mesa, não se lembre de fazer delas papilotes. Se, ao contrário, apreciou esses trechos admiráveis da literatura clássica, pode continuar a ler, pois não achará imagem nem palavra que revolte o bom gosto, sensitiva delicada dos espíritos cultos. Anunciada a ceia, atravessamos o jardim para ir à sala do serviço. Não posso deixar de fazer-lhe uma breve descrição dessa parte da casa, que ocupava a asa direita do edifício, formando uma espécie de pavilhão. Era o palácio encantado do sibaritismo, que só de longe em longe e nas horas mortas da noite abria suas portas à chave de ouro para alguns adeptos de seu culto ou para algum profano que desejasse iniciar-se nos lúbricos mistérios. Entremos, já que as portas se abrem de par em par, cerrando-se logo depois de nossa passagem. A sala não é grande, mas espaçosa. Cobre as paredes um papel aveludado de sombrio escarlate, sobre o qual destacam, entre espelhos, duas ordens de quadros representando os mistérios de Lesbos. Deve fazer ideia da energia e aparente vitalidade com que as linhas e colorido dos contornos se debuxavam no fundo rubro, ao trêmulo da claridade deslumbrante do gás. A mesa oval, preparada para 8 convivas, estava colocada no centro, sobre um estrado, que tinha o espaço necessário para o serviço dos criados. O resto do soalho desaparecia sob um felpudo e macio tapete que acolchoava o rodapé e também os bordos do estrado. Os aparadores de mármore cobertos de flores, frutos e gelados, e os bufês carregados de iguarias e vinhos eram suspensos à parede. Não pousava o pé de um móvel na orla aveludada que cercava a mesa, e parecia abrir os braços ao homem ébrio de vinho ou de amor, convidando-o a espojar-se na macia alcatifa, como um jovem poutro nas cálidas areias da várzea natal. Pela volta da abóbada de estuque que formava o teto, pelas almofadas interiores das portas e na face de alguns móveis, havia tal profusão de espelhos que multiplicava e reproduzia ao infinito, numa confusão fantástica, os menores objetos. As imagens, projetando-se ali em todos os sentidos, apresentavam-se por mil faces. Não lhe falo da ceia, que nada tinha de especial. Suntuosa e delicada, como as sabem preparar aqui, sorria aos olhos e trascalava de aromas penetrantes e deliciosos que iam prurir as fibras gástricas. Esse perfume cibárico e o aspecto brilhante das iguarias esquisitas, entre as irradiações do cristal e os reflexos áureos, rubros ou violáceos do Madeira, do Porto e do Borgonha, é talvez o mais delicado acepipe que um anfitrião de gosto oferece aos seus hóspedes, porque nesse bocado homérico
os olhos e o olfato servem com fartura ao paladar um pouco de tudo. Um primor de todos os manjares que a capacidade do estômago não permite absorver. Sentamo-nos 2 a 2, porque só havia na sala 4 cadeiras. Não se espante, eram cadeiras medidas para 2 corpos, espécies de pequenos sofás de palhinha, onde se estava mais do que comodamente. Esta singularidade era um símbolo da união, ou melhor, da comunhão que o dono da casa queria que houvesse durante a ceia. Não eram 8 pessoas, mas 4 amigos que se divertiam em amável companhia. Acrescia que a longa separação das cadeiras e a espessa cortina de flores deixava a cada um plena liberdade. Era ao mesmo tempo a solidão e a convivência. Ao anunciar da ceia, Lúcia tomou-me o braço que ia oferecer-lhe. Sentamo-nos a um dos lados da mesa, em face de Sá. O senhor Couto, como de rigor, impava de gula e fatuidade defronte da sonolência do Rochinha e a ilharga de uma linda espanholita que o olhava à sorrelfa com um momo de petulante zombaria. Depois da sopa, Sá ergueu o copo cheio de velho madeira e saudou os seus hóspedes. Estão feitos os cumprimentos, meus senhores, gozemos. É meia-noite, disse mostrando a pêndula de alabastro. Até 1h come-se. Caso alguém reclame, prorroga-se o tempo. A não ser o senhor Couto, murmurou a companheira deste. Aprovado sem discussão, retrucou o velho. Com os diabos, Nina. Comer é uma das boas cousas desse mundo. Porém não é a melhor. Demais a mesa aí fica, e ninguém erra a boca, mesmo no escuro, acudiu Laura rindo. Creio que o senhor Couto corou. Em todo caso, remexeu-se como se estivesse sobre alfinetes. Ora, isso sucedeu uma vez e foi para te meter febre. Não se trata dos 60 anos do senhor Couto. 45, minha joia, e por fazer. Passemos à ordem do dia, exclamava uma francesa já abrasileirada que tinha privado com um orador da Câmara. Bem, continuou Sá, a hora seguinte bebe-se. É bastante? É demais! Em menos tempo dou conta de uma cesta de champanhe, gritou Nina. Não admira, uma burra vale mais do que uma cesta, e tu eras capaz de esvaziá-la num minuto. Então, adotada a meia hora, perguntou Sá, interrompendo Couto. Para mim é indiferente, respondeu o Rochinha, acordando. Já se foi o tempo em que me embriagava com essas limonadas de espuma e esses vinagres do Reno. Sou uma velha esponja, meu caro. Fui curtido a Kirsch-Rum. Manda-se preparar para ti uma gengibrada. Que bicho é esse? É uma infusão de gengibre e zerzelim. Fervida em aguardente de 32 graus, com uma garrafa de marrasquino. Deliciosa bebida, disse Lúcia. Não leva também algumas gotas de chumbo derretido? Finalmente, meus senhores, às 2h em ponto, imola-se a razão no fundo das garrafas. Bravo! Gritaram as mulheres em coro. Aceito por unanimidade. Posso imolar a minha desde já, gritou o Couto. Não admito. Requeiro que se respeitem as cãs. E a inocência dos criados. À vista das considerações devidas ao sexo, cedo. É melhor, mesmo porque seria difícil imolar o que não existe. Procedamos em regra. Às 2h, portanto, para-se a pêndula. Abolição completa da razão, do tempo, da luz. E inauguração solene do reinado das trevas e da loucura. Até lá, liberdade completa, dentro dos limites da decência. Tudo quanto possa alegrar, como o gracejo, a cantiga, o brinde ou o discurso é permitido. Salvo o direito ao respeitável público feminino e masculino de patear as sensaborias. Nota do taquígrafo. Numerosos apoiados, orador é cumprimentado. E o Couto, para realizar o seu dito, propôs a saúde de Sá e acompanhou-o com um discurso recheado de disparates, interrompido a cada palavra
pela algazarra dos estouros báquicos. Não tomei nenhuma parte nesse primeiro tiroteio. Lúcia apenas dissera uma palavra. Ela estava visivelmente contrariada. Por momentos caía em profunda distração, de que eu a tirava a custo. Depois tomava-se de um estouvamento e sofreguidão que não era natural. Uma vez levantando o cálice, a contração muscular foi tão violenta que o cristal espedaçou-se entre as falanges delicadas. Tinha-se ferido, e para estancar o sangue, mergulhou o dedo no meu copo, cheio de sauterne. O áureo licor enrubesceu, e eu esgotei-o até a última gota num assomo de galanteio romântico. Lúcia acompanhou o meu movimento com um olhar tão cheio do que olhava, como se eu lhe bebera a própria vida nessas gotas tintas de seu sangue. Se o bebesse todo, balbuciou. Tu morrias, Lúcia, respondi sorrindo. Eu viveria, e o resto seria pasto dos vermes, como foi pasto dos homens. Semelhante à mosca importuna que se afoga no vinho, a palavra lúgubre afogou-se no entusiasmo que começava a brilhar em todas as frontes. Lúcia apanhou no ar o primeiro dito que passava, para fazê-lo ressaltar com uma das réplicas vivaces, titilantes de sarcasmo e ironia, que em certos momentos fervilhavam de seus lábios. Era impossível segui-la nesse brilhante rastro de seu espírito. Fim do capítulo 6. Capítulo 7 de Lucila, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 7. Senhor Couto, dizia Sá, recomendo-lhe estas perdizes. Estão saturadas de trufas e castanhas. Obrigado, é muito forte para mim. Daqui a 10 anos não digo que não. Passe-me as perdizes, exclamou Rochinha, piscando os olhos com certa malícia. Por favor, Sr. Couto, disse Lúcia rindo, empreste ao Sr. Rocha os seus cabelos brancos, por esta noite ao menos. Oh, já não são poucos os que eu tenho. Mas não são bastantes, Rochinha, atalhou Sá. Lúcia tem razão. Esta continuou. Vou fazer uma proposta. Muito bem, atenção em ambas as colunas, gritou o velho Couto, abrindo os braços. Proponho... A minha saúde? Um couro com acompanhamento de pratos. Não, não. Se continuam, subo a rampa. Silêncio. Proponho que esta noite o Sr. Couto seja tratado por Coutozinho, que é mais terno, e o Sr. Rochinha sem o embirrante diminutivo, que lhe dá uns ares de menino de colégio. Houve explosão de gritos e aplausos. Acrescenta, disse o Sá, que Nina chamará o Sr. Couto Nonhô e Laura, o Rochinha ou o Rocha, papai. Não admito. O incesto é contra a moral, gritou Lúcia. Como trata-se de nomes, eu também proponho uma mudança. Em lugar de Lúcia, diga-se Lúcifer. É, velho, não valia a pena acordar para isto. Quem não sabe que eu sou anjo de luz que desci do céu ao inferno? A guerrilha de facécias e ditos mais ou menos chistosos continuou tão viva que renuncio à ideia de reproduzi-la. Não pensava, quando comecei a escrever estas páginas que lhe destino, lutar com tamanhas dificuldades. Uma cousa é sentir a impressão que se recebeu de certos acontecimentos. Outra, comunicar e transmitir fielmente essa impressão. Para o conseguir, cumpre que nada se omita. E aí justamente está o meu embaraço, porque há episódios daquela noite que eu desejava bem poder deixar nos refolhos de minha memória ou no fundo do meu tinteiro. Se tivesse agora ao meu lado o Sr. Couto, estou certo que ele me aconselharia, para as ocasiões difíceis, uma reticência,
Com efeito, a reticência não é a hipocrisia no livro, como a hipocrisia é a reticência na sociedade? Sempre tive horror às reticências. Nesta ocasião, antes queria desistir do meu propósito do que desdobrar aos seus olhos esse véu de pontinhos, manto espesso, que para os severos moralistas da época aplaca todos os escrúpulos e que, em minha opinião, tem o mesmo efeito da máscara, o de aguçar a curiosidade. Por isso, quando em alguns livros moralíssimos vejo uma reticência terminando alguma entrevista amorosa, tremo. Se uma curiosidade ingênua de 15 ou 16 anos passar por ali, não verá abrir-se em cada um desses pontinhos o abismo do desconhecido? A minha história é imoral, portanto, não admite reticências. Mas tem um desvanecimento, pouco modesto, confesso. Caso a senhora cometesse a indiscrição de ler estas páginas a alguma menina inocente, talvez chegassem ao fim sem uma única pergunta. A borboleta esvoaça, sem pousar entre as flores venenosas, por mais brilhantes que sejam, e procura o pólen no cálice da violeta e de outras plantas humildes e rasteiras. O espírito da moça é a borboleta, o seu instinto a castidade. Entretanto, se este manuscrito tivesse de sair à luz pública algum dia, e um editor escrupuloso quisesse dar ao pequeno livro passaporte para viajar das estantes empoeiradas aos tocadores perfumados e às elegantes banquinhas de costura, bastaria substituir certos trechos mais ousados por 2 ordens de pontinhos. Aqui se reduz, por fim de contas, a moral literária, ao mesmo que a decência pública, a alguns pontos de mais ou de menos. Tinha necessidade desse desabafo antes de continuar. Lúcia fizera uma pausa na sua estrepitosa alegria e caíra no costumado abatimento e distração. Havia algum tempo já que eu a contemplava, admirado do letargo que a tornava inteiramente estranha ao que ali se passava. Quando ela voltou-se para mim, com seu sorriso de anjo decaído: "Não lhe disse que nos havíamos de divertir muito? Contudo, preferi estar só contigo. Todo o prazer de tão amável companhia, todo o brilho de teu espírito, que como o diamante faísca mais vivo, quanto mais vivos são os raios da luz que o fere, nada disto faz esquecer a manhã de ontem. Ora, há tanta mulher bonita! Qualquer destas vale mais do que eu, acredite. Demais quando tiver bebido alguns copos de clicô e sentir-se eletrizado. Saberá o senhor de quem são os lábios que toca? Qual? É uma mulher, uma presa em que ceva o apetite. Que importa o nome? Sabe porventura o nome das aves e dos animais que lhe prepararam esta ceia? Conhece-os? Nem por isso as iguarias lhe parecem menos saborosas." Estas palavras, assim lidas friamente, nada são comparadas com a voz amarga e sibilante que as pronunciava. Soltavam-se de seus lábios e caíam no meu espírito, tão impregnadas de ondas de sarcasmo que deixavam passando uma impressão cáustica e dolorosa. Não fales assim, Lúcia. Podia responder-te com a tua mesma comparação. Estas gelatinas e massas delicadas sabem que paladar as têm de gozar? Nem por isso deixam de exalar os mesmos aromas e guardar igual sabor para o dono da casa como para qualquer dos convidados.
Ou para os criados, a quem se atiram os sobejos da ceia? Não cuide que me ofendo. Se o senhor não diz, porque é delicado, pensa-o talvez. Mudemos de conversa. Este tom de ironia me incomoda. Deste-me uma hora de prazer que não esquecerei nunca. Não apagues o perfume desta lembrança. Que mal faz! Comprará outras horas de igual prazer. Custam-lhe tão pouco. Oh, não seria o mesmo, não. Já não teria o encanto da novidade. Não teria a doce ilusão que arrancarias do meu espírito. Mas o senhor não sabe, então? Perguntou, erguendo os grandes olhos, límpidos e fulgurantes. Sei tudo, mas não o quero saber, e menos de tua boca. Não sou para ti mais do que os outros, não te mereço nada. Porém, deixa-me a venda sobre os olhos, eu te peço. Sinto-me feliz com ela. O que não impediria de ver-me com indiferença passar dos seus braços aos de qualquer destes homens, daquele velho, por exemplo. Serias capaz de fazer isso, Lúcia? Por que não? O que tenho eu feito toda a minha vida? Logo, ou alguns dias depois. Questão de tempo. Não falas seriamente. É impossível. Aborreço o fingimento. Não gosto de passar pelo que não sou. É tão ridícula essa comédia do amor que representam os velhos e os meninos. O escárnio da repetição de palavras que eu lhe dissera na véspera esmagou-me. Estás tão calada agora, Lúcia? Exclamou o couto. Paulo está naturalmente fazendo-lhe a corte, replicou Sá rindo. E por isso Lúcifer desapareceu do horizonte. Lúcifer espera o reino das trevas. O senhor Paulo fazendo-me a corte. Seria soberanamente ridículo para nós ambos. É a segunda vez que repetes uma palavra dita por mim num momento de despeito. Se te ofendi, perdoa-me, murmurei a meia voz. Gostei da frase. Estourava o champanhe, fumegando nos cálices de cristal. Foi o sinal de um concerto infernal de saúdes, urrás e cantigas descabeladas, com o acompanhamento de uma orquestra de copos e pratos. No meio do rumor, distinguia-se a voz de falsete do couto e a risada estridente de Lúcia, cujas volatas tinham o timbre metálico do canto da uiraponga entre os múrmures da floresta. Apenas começaram as primeiras explosões produzidas pelos vapores do vinho aristocrático, os criados saíram, batendo à porta do serviço, que fechou-se interiormente. Estávamos sós. A pêndula marcava 1h40. Pouco tardaria o momento solene que o dono da casa, novo Erasmo, destinara para a inauguração da loucura. Meus senhores, confesso que a minha vaidade de anfitrião, amador das artes, está um tanto humilhada. Ainda não disseram uma palavra a respeito dos meus quadros. De quem é a culpa? A magnificência da ceia e a amabilidade do hóspede não consentiram que levantássemos os olhos. Mas são realmente soberbas estas pinturas, exclamou o couto. Que posições admiráveis! Ressuscitariam um morto. Apenas noto a ausência absoluta do sexo feio. Isso prova o bom gosto do pintor. E o mau gosto das filhas de Lesbos. Então acham essas mulheres admiráveis? Provocantes, arrebatadoras. E tu, Paulo, que dizes? Digo que vi ontem um quadro deste gênero, que eu não trocaria por todas as tuas pinturas. Era uma mulher, mas as formas palpitavam. A carne latejava sob os olhos que a devoravam. Os lábios comiam de beijos a vítima que eles provocavam. E entre a cútis transparente corria o sangue, que se precipitava do coração, espadanando em cascatas. Sublime!
A descrição é digna do quadro, que eu não vi, disse o Rochinha. Onde descobriste esta maravilha? É meu segredo. Nem se pode saber o nome do artista, Sr. Silva? Não o adivinharam ainda. Será Rafael? É um Ticiano póstumo. Ou algum gênio desconhecido. Enganaram-se. É um artista de todos os tempos e de todos os países. É o artista divino que fez as flores, as estrelas e as mulheres. Ah, neste gênero de pintura, tenho visto o melhor que é possível. Eu aposto, disse Lúcia, que o Sr. Silva, como os poetas, embelezou o seu quadro. Viu o que sentia, mas não sentiu o que via. Que importa? É outra ilusão minha que desejo guardar. Talvez não aguarde por muito tempo. Pois, meus senhores, continuou Sá, mostrando-lhes estas pinturas, preparei-lhes uma agradável surpresa. É nada menos que o original delas. Não um original frio e calmo, mas um verdadeiro modelo, vivendo, palpitando, sorrindo, esculpindo em carne todas as paixões que deviam ferver no coração daquelas mulheres. Onde está ele? Lúcia vai mostrar-nos. Ah, magnífico! Que maçada! Esqueci o meu pincenê, disse o Rochinha. Estás pronta, Lúcia? Ela ergueu-se, circulando a mesa com um olhar ardente e fascinado. Tu não farás isto, Lúcia, disse-lhe eu a meia voz. Dobrando como uma palma flexível o seu talhe esbelto, atirou-me ao ouvido uma palavra que vazou no meu cérebro e correu-me pela medula dos ossos como gota de metal em fusão. É preciso pagar a conta da ceia. Travei-lhe da mão. Eu te suplico. O seu corpo oscilou. Caiu inerte sobre a cadeira. Que é isso? Exclamou Sá. Tens vergonha de Paulo? É a única pessoa demais que está hoje aqui. Ah, não é a primeira vez? Perguntei empalidecendo. Será a primeira vez que copiará estes quadros, pois não há 8 dias que os comprei. Mas Lúcia não precisa de modelos e já nos mostrou não uma, porém muitas noites, que tem, como a beleza dos anjos, o gênio da estatuária. Não é verdade, meus senhores? Bem vês, Sá, que a honra não é para todos. Sou indigno dela, disse eu. O que está me parecendo é que Lúcia quer apaixonar-te. Soltei uma gargalhada. Perde o seu tempo. A mim? Lúcia ergueu a cabeça com orgulho satânico e, levantando-se de um salto, agarrou uma garrafa de champanhe completamente cheia. Quando a pousou sobre a mesa, todo o vinho tinha-lhe passado pelos lábios, onde a espuma fervilhava ainda. Ouvi o rugido da seda. Diante de meus olhos deslumbrados, passou a divina aparição que admirara na véspera. Lúcia saltava sobre a mesa. Arrancando uma palma de um dos jarros de flores, trançou-a nos cabelos, coroando-se de verbena como as virgens gregas. Depois, agitando as longas tranças negras que se enroscaram quais serpes vivas, retraiu os rins num requebro sensual, arqueou os braços e começou a imitar, uma a uma, as lascivas pinturas, mas a imitar com a posição, com o gesto, com a sensação do gozo voluptuoso que lhe estremecia o corpo, com a voz que expirava no flébio suspiro e no beijo soluçante, com a palavra trêmula que borbulhava dos lábios no delíquio do êxtase amoroso. Deviam de ser sublimes de beleza e sensualidade esses quadros vivos
que se sucediam rápidos, porque até as mulheres aplaudiam com entusiasmo e frenesi. Revoltou-me tanto cinismo. Ergui-me da mesa. Que é isso? Não admiras? O que viste era mais perfeito? Não, por certo. Estes quadros são mais expressivos e naturais. São sublimes, de verdade. Porém, sinto-me sufocado pela atmosfera desta sala. Preciso de ar. Abri a porta que dava para o jardim e saí. Fim do capítulo 7. Capítulo 8 de Lucíula, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 8. Não sou dos felizes que conservam a virgindade d'alma e levam à santa comunhão do casamento a pureza e castidade das emoções. Bem cedo ainda senti murchar a bonina delicada do coração e afoguei a minha ignorância nos gozos rapidamente fruídos e brevemente olvidados. Há, porém, na febre dos sentidos, uma união íntima da matéria, unissonância de desejos e repercussão instantânea do prazer, que opera a transfusão mística da palavra santa. O homem e a mulher são a possessão mútua, una caro, a carne única, onde vivem duas almas que nada vêem, porque só vêem a si. Compreende agora por que a bacante ficou fria e gelada para mim na sua ardente lascívia. A mulher que com seus encantos cevava outros olhos que não os meus, a estátua animada de desejos que eu não havia excitado, em vez de provocar em mim a admiração, indignou-me. Tive vergonha e asco, eu que na véspera apertara com delírio nos meus braços essa mesma cortesã, menos bela ainda e menos deslumbrante do que agora na sua fulgurante impudência. Quando a mulher se desnuda para o prazer, os olhos do amante a vestem de um fluido que cega. Quando a mulher se desnuda para a arte, a inspiração a transporta a mundos ideais, onde a matéria se depura ao hálito de Deus. Quando, porém, a mulher se desnuda para cevar, mesmo com a vista, a concupiscência de muitos, há nisto uma profanação da beleza e da criatura humana que não tem nome. É mais do que a prostituição. É a brutalidade da jumenta ciosa que se precipita pelo campo, mordendo os cavalos para despertar-lhes o tardo apetite. Contudo, passado o primeiro assomo, achei em minha alma talvez mais piedade do que indignação. Lembrei-me do que Lúcia me tinha dito ao ouvido, da entonação áspera de sua voz, do estrépito nervoso de seu riso, e tive dó dessa moça. Que motivo a obrigava a descer tão baixo? Não era a cupidez, não. Apesar do quanto me dissera Alcunha no teatro, havia naquela mulher um quer que seja que revelava, à primeira vista, a nobreza do caráter. Devia de ser a depravação, mas a depravação como ainda não tinha encontrado, que se violentava em vez de comprazer-se nos seus excessos. Uma curiosidade irresistível me aproximara da porta que ficara entreaberta. Lúcia, trançando a sua longa manta listrada de escarlate, que a envolveu como um pálio romano, voltara ao seu lugar e amolgara sobre a cadeira um corpo sem articulações. Os aplausos e a ruidosa gritaria continuavam no meio do fogo rolante de ditos licenciosos. Passado um instante, ela ergueu a cabeça e seu olhar embaciado circulou, indo lentamente de um a outro conviva.
Quem estava aqui? Balbuciou, indicando o lugar que eu havia deixado. Já perdeste a memória. Bom sinal. Era eu, Lúcia. Não te lembras? Disse o Couto. Mas havia alguém aqui. Não te inquietes. Paulo foi tomar ares no jardim. Já volta. E se não voltar? Disse o Couto, esticando-se na sua pretensiosa reticência. Era ele! Exclamou Lúcia, rindo às gargalhadas. Está embriagada, pensei eu. E tu, Nina, não queres que também admiremos a tua beleza? Dizia Sá. É verdade. Apreciaremos o contraste? Bocejou o Rochinha. Nada, ainda não desci a este ponto. Com efeito, é preciso ter perdido a vergonha, murmurou Laura com desprezo. Lúcia, que saíra da mesa, voltou-se com uma dignidade e nobreza impossível de pressentir na cortesã da véspera e na bacante de há pouco. Mas essa expressão foi rápida. Sucedeu-lhe a habitual doçura, ainda realçada por um tom humilde. Não faças caso, é inveja, exclamou Sá. Tens razão, Laura, perdi a vergonha para ganhar o dinheiro de que precisas. E desci a este ponto, Nina, desde que me habituei a desprezar o insulto, tanto como o corpo que nós costumamos vender. E sem esperar resposta, dirigiu-se à porta e saiu. O meu primeiro movimento foi de repulsão, mas não sei que atração irresistível me prendia a esta mulher que a segui de longe. Vi-a caminhar de um lado para outro, olhando em torno, como se procurasse alguém. Por fim, caiu extenuada sobre um banco de relva. Aproximei-me então e tomei-a nos braços. Metiam dó as contrações nervosas que crispavam seu belo corpo e os soluços de angústia que lhe partiam o seio e cerravam a garganta, sufocando-a. Penou assim um tempo longo, em que receei por vezes que não expirasse sobre o meu peito. Finalmente a crise passou, foi-se acalmando e desfaleceu. Que idéia triste o senhor deve ter de mim, murmurou com a voz sumida. Para que te prestas a estas cousas? O que sou eu? Embora há sempre um resto de dignidade que impede a mulher de consentir no que acabas de fazer. Dignidade de quem se despreza a si mesma? O que é este corpo que lhes mostrei há pouco e que lhes tenho mostrado tantas vezes? O que vale para mim? O mesmo, menos ainda, do que o vestido que despi. Este é de seda e custou o que não custa uma de minhas noites. Oh, creia! Mais nua do que há pouco me sinto eu agora, coberta como estou, e aqui, onde a sombra nem lhe deixa ver-me o rosto. Porém sua alma vê o que fui e o que sou, e tenho vergonha. Lúcia atirou-se soluçando sobre o meu peito, e o que me restava ainda de indignação desvaneceu-se. Por que não persististe na tua recusa? Eu te pedi. Tinha eu o direito de recusar? Não foi para isso que se deu esta ceia? Sá te disse alguma cousa a meu respeito? Não, mas adivinhei. Queria que lhe roubasse a surpresa que estava preparada e aguasse com uma contrariedade a festa de seu amigo. Demais, não havia de saber? Não lhe contariam, se já não lhe contaram, toda a minha vida? Não me incomodaria tanto como o que vi. Mas então para que veio? Não sabia o que se tinha de passar. Suspeitava que te havia de encontrar aqui. Porém nunca pensei que homens de educação achassem prazer em obrigar uma pobre mulher a semelhante degradação. Eles compram o seu prazer onde o acham. A degradação e a miséria é de quem recebe o preço. Senti-o hoje. Nunca isso custou-me tanto. Conheci que era uma infâmia. Se o senhor não zombasse de mim,
não o teria feito por cousa alguma deste mundo. Nem sei onde estava naquele momento, mas, Lúcia, já que o confessas, promete-me. Nada sou para ti. As nossas relações datam de ontem. Porém, em nome da indignação que senti e do interesse que me inspiras, promete-me que nunca mais farás semelhante cousa. Ela ergueu-se. Eu lhe juro, disse com a fala grave e comovida. Sentando-se de novo ao meu lado, continuou. E o senhor não me julgará muito indigna? Não me desprezará? Não te desprezo. Tenho pena de ti. Lúcia travou-me da mão e beijou-a. Esse beijo submisso fez-me mal. Afastei-me arrebatadamente. Senti as mãos úmidas de lágrimas que eu não sentira chorando-as. Lúcia aproximou-se pouco a pouco. Os seus passos ligeiros crepitavam na areia. Parou diante de mim e não me animei a olhá-la. Estranha contradição. Quando a lembrança ainda recente devia avivar as cores do quadro vergonhoso e revoltante que me tinha indignado, eu esquecia a pesar meu. Se fazia um esforço para evocar a cena da ceia, as ideias confundiam-se. A imagem da bacante, surgida um momento, ia se desvanecendo até sumir. E nas sombras que nublavam o meu pensamento assomava radiante a mulher que eu possuíra na véspera, com todas as forças de minha vitalidade. O desejo parecia mesmo ter adquirido nova têmpera e mais poderosa na luta de que saíra. Lúcia se tinha sentado junto de mim. Alisava-me os cabelos, olhando-me à luz das estrelas. Se não tivesse vindo, suspirou ela, não me fugiria. E talvez olhasse para mim como das primeiras vezes que nos vimos. Ao menos, ainda poderia dar-lhe um pouco de prazer, já que nada mais tinha para dar-lhe. E por que não me darás ainda, Lúcia, esse prazer? Depois do que se passou? Cala-te, murmurei surdamente. Tu és uma criança. Não tens culpa do que fizeste. Deveras me perdoa? Ainda me quer? Colei os meus lábios ao ouvido de Lúcia. Tinha vergonha do eco de minhas palavras. Quero-te para sempre. Quero que sejas minha e minha só. Ah! Lúcia saltou como a gazela, prestes a desferir a corrida, quando as baforadas do vento lhe trazem o faro de tigre remoto. Estendendo o braço, mostrou-me a sala da ceia, donde escapava luz e rumor. Mais longe. Fomos través das árvores até um berço de relva, coberto por espesso dossel de jasmineiros em flor. Sim, esqueça tudo e nem se lembre que já me visse. Seja agora a primeira vez. Os beijos que lhe guardei, ninguém os teve nunca. Esses, acredite, são puros. Lúcia tinha razão. Aqueles beijos não é possível que os gere 2 vezes o mesmo lábio, porque onde nascem, queimam, como certas plantas vorazes que passam, deixando a terra maninha e estéril. Quando ela colou a sua boca na minha, pareceu-me que todo o meu ser se difundia na ardente inspiração. Senti fugir-me a vida, como o líquido de um vaso haurido em ávido e longo sorvo. Havia na fúria amorosa dessa mulher um quer que seja da rapacidade da fera. Sedenta de gozo, era preciso que o bebesse por todos os poros, de um só trago, num único e longo beijo sem pausa, sem intermitência e sem repouso. Era serpente que enlaçava a presa nas suas 1000 voltas, triturando-lhe o corpo. Era vertigem que vos arrebatava a consciência da própria existência, alheava um homem de si e o fazia viver mais anos em 1 hora do que em toda a sua vida. Mas aquela aspereza e feroz irritabilidade da véspera se dissipara.
O seu amor tinha agora sensações doces e aveludadas que penetravam os seios d'alma, como se a alma tivera tato para senti-las. Não fui eu que possuí essa mulher, e sim ela que me possuiu todo e tanto que não me resta daquela noite mais do que uma longa sensação de imenso deleite, na qual me senti afogar como num mar de volúpia. Quando o primeiro raio da manhã, tremulando entre as folhas rendadas, veio esclarecer nos, Lúcia, reclinada a face na mão, me olhava com o ressumbro de doce melancolia que era a flor de seu semblante em repouso. Embebendo o olhar no meu, procurou o pensamento no fundo de minha alma. Sorri. Ela corou. Mas desta vez entravam também no rubor os toques vivaces do júbilo que iluminou-lhe a fronte. Incompreensível mulher! À noite a vira bacante em frene, calcando aos pés lascivos o pudor e a dignidade, ostentar o vício na maior torpeza do cinismo, com toda a hediondez de sua beleza. Amanhã a encontrava tímida menina, amante casta e ingênua, bebendo num olhar a felicidade que dera e suplicando o perdão da felicidade que recebera. Se naquela ocasião me viesse a idéia de estudar, como hoje faço à luz das minhas recordações, o caráter de Lúcia, desanimaria por certo a primeira tentativa. Felizmente era ator neste drama e guardei, como urna de cristal guarda por muito tempo o perfume de essência já evaporada, as impressões que então sentia. É com elas que recomponho este fragmento de minha vida. Lúcia disse-me adeus. Não consentiu que a acompanhasse, porque isso me podia comprometer. Insisti debalde e recolhi-me de meu lado, quebrado de fadiga, de sono e emoção. Em casa de Sá já se dormia quando partimos. Fim do capítulo 8. Capítulo 9, de Lucila, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Acordei por volta de 2h e fui escrever. Depois da noite que passara, talvez suponha que fiz versos. Pois engana-se, fiz contas. Revi o meu livro de assentos, dando balanço à minha fortuna, que então orçava por uma quinzena de contos. Era bem pobre, mas estava independente, formado, no ardor da mocidade e sem encargos de família. Já tinha a intenção de estabelecer-me aqui, e antes de começar a vida árida e o trabalho sério do homem que visa ao futuro, queria dar um último e esplêndido banquete às extravagâncias da juventude. Quem melhor do que Lúcia me ajudaria a consumir as migalhas que me pesavam na carteira e me embelezaria 1 ou 2 meses da vida que eu queria viver por despedida? Separei o necessário para minha subsistência durante 2 anos e, com a fé robusta que se tem aos 20 anos, rico de esperanças, destinei o resto ao festim de Sardanapalo, onde eu devia queimar na pira do prazer a derradeira mirra da mocidade. Tendo registrado no meu budget, com um simples traço de pena, a importante resolução, saí para matar a sede de ar, de sol e de espaço que sente o homem depois do sono tardio e enervador. Espaciei o corpo pela rua do ouvidor, o espírito pelas novidades do dia, os olhos pelo azul cetim de um céu de abril e pelas galas do luxo europeu expostas nas vidraças. Era um domingo. O ócio dos felizes desocupados
tinha ganhado o campo e os arrebaldes. Encontrei, por isso, poucos conhecidos e fria palestra. Queria fazer horas para ir ver Lúcia. Com os hábitos de voluptuosa indolência que tomam as mulheres a que faltam os cuidados domésticos, não era natural que tão cedo fosse visível. Para ocupar-me dela, entrei em casa do valé, o joalheiro do bom tom. Comprei, não o que desejava, mas o que permitiam as minhas finanças. Só os milionários gozam do prazer de medir a sua liberalidade pela efusão do sentimento. Entretanto, o desejo avulta justamente onde mingua a fortuna. Tinha escolhido uma dessas galanterias de ouro e brilhantes que custam algumas centenas de mil-réis e valem um capricho, uma tentação, um sorriso de prazer. Ao sair, vi um adereço de azeviche, muito simplesmente lavrado, e por isso mesmo ainda mais lindo na sua simplicidade. Tênue filete de ouro embutido bordava a face polida e negra da pedra. Há certos objetos que um homem dá à mulher por um egoístico instinto do belo, só para ver o efeito que produzem nela. Lembrei-me que Lúcia era alva e que essa jóia devia tomar novo realce com o brilho de sua cútis branca e acetinada. Não resisti, comprei o adereço, e tão barato que hesitei se devia oferecê-lo. Seriam 4 horas. Achei Lúcia reclinada no sofá. Estava matando o tempo, ora examinando o crivo dos punhos e o debuxo do penteador de cambraia, ora cerrando as pálpebras para engolfar o espírito nalguma deliciosa reminiscência. Preguiçoso! Há 2 horas que o espero, disse, dando-me a mão e sorrindo. Saí há muito tempo e não passei por aqui com receio de incomodar-te. Tenha a bondade de dizer quem lhe deu o direito de pensar que me incomoda. Meu gênio, desconfio de mim. Pois o seu gênio enganou-o. Fique sabendo que o senhor nunca me pode incomodar a qualquer hora que venha aqui. Nunca, ouviu? E quanto tempo durará isso? Ah, já lhe disseram que sou volúvel. Eles têm razão de o dizer. Porém, má como sou, ainda assim não me julgue pelo que lhe contarem. Não te julgo, nem te quero julgar. Conheço-te de ontem somente, tu o disseste. Pois essa que fui ontem, continuarei a ser, já que Deus não quis que fosse a outra que viu da primeira vez. Não era mais bonita do que a desta noite? Quem sabe? Mas diga-me, continuou, acariciando-me o rosto com a mão travessa, deveras pensou hoje alguma vez em mim? Ou esqueceu-se apenas nos separamos? Tanto que te trouxe uma lembrança. Ah, quero ver, sou muito curiosa. Tirei as joias e dei-lhe. O sorriso faceiro que despontava no lábio murchou de repente. Atribuí a excesso de curiosidade e atenção. Porém ela, abrindo lentamente a caixa, lançou-lhe apenas um olhar distraído e deitou-a sobre a cadeira com uma frieza glacial e um desgosto que transparecia entre a expressão de forçada amabilidade com que me agradeceu. Obrigada, não vale o tanto. Esse tanto foi dito com uma surda vibração e profunda, como se a voz que o articulara houvesse ferido interiormente todas as cordas de sua alma. Cunha tinha razão, pensei eu.
A cupidez e a avareza são as molas ocultas que movem este belo autômato de carne. Está habituada a presentes de milionário, desdenha a migalha do pobre. Tive ímpetos de cuspir dos lábios os beijos que recebera e que não podia pagar pelo seu justo preço. Abria ela a outra caixa com a mesma lentidão e indiferença, quando súbito expandiu-se num desses enlevos que descem como ondas de fluido luminoso da fronte apaixonada e inteligente da mulher que ama. Soltou um pequeno grito de prazer e agradeceu-me desta vez sem palavras, com um só olhar, mas olhar como ela unicamente os tinha. Olhar fundo e longo, que parecia surgir de um abismo e dilatar-se ao infinito. Posso eu descrever-lhe a ingênua alegria e as visagens graciosas e infantis que ela fez diante dessa jóia sem valor? Era a gárrula travessura da criança a quem se deu um brinquedo bonito, a mimosa garridice da menina que festeja o seu primeiro enfeite de moça, as carícias felinas do gato brincando com a tímida presa que vai devorar. Que bonito, meu Deus! Exclamava a cada instante. Quero ver como me fica. Hei de trazê-lo sempre. Imediatamente substituiu os brincos que tinha pelos de azeviche, cingiu o colar e, saltando como uma louquinha, correu ao espelho. Aí repetiu-se a mesma cena. Apesar da naturalidade e do ímpeto involuntário destes gestos, a minha habitual desconfiança suspeitou, naquela efusão de contentamento, uma zombaria amarga. Supus um momento que ela pretendia ironicamente fazer-me sentir por esse modo a mesquinhez do presente. Não lhe cause isto surpresa. Lembre-se que ideia devia fazer então dessa mulher pelos precedentes que conhecia de sua vida. Que significa esta admiração fora de propósito, Lúcia? Estou arrependido de te haver oferecido semelhante ninharia. Mas cuidei que me perdoasses em atenção a outra, que não parecia muito indigna de tua beleza. Não sou rico, e há pouco a indiferença com que recebeste esta pulseira fez-me sentir bem amargamente a minha pobreza. Estou convencido que o fizeste sem querer. Essa criatura tinha a intuição rápida e instantânea, que é no homem a segunda vista do gênio, e em algumas mulheres privilegiadas um instinto sutil do coração. A primeira palavra, a expansiva alegria que vertia de toda a sua pessoa, caiu-lhe aos pés. Ficou séria, submissa e envergonhada, como a criança traquinas que surpreende em flagrante o ralho paterno. Recolheu confusa o adereço e veio sentar-se ao meu lado. Diz que recebi com indiferença esta pulseira? E qual é a causa da minha alegria? Disfarcei para o senhor não pensar que desejo me venha ver somente pelo valor destes brilhantes. Além disto, quando se recebe mais do que se vale, fica-se acanhada. Compreendo hoje as rápidas transições que se operavam nessa mulher. Mas naquela ocasião, como podia adivinhar a causa inota que transfigurava de repente a cortesã depravada na menina ingênua ou na amante apaixonada? Mas por isso não se zangue comigo. E inclinou a face para receber uma carícia. Torno a pedir-te, Lúcia,
Nunca me digas o que não sentes. Tens o mau gosto de te rebaixares e te julgares mais severamente do que outros o fariam. Julgo-me como devo. Se eu quisesse parecer melhor do que realmente sou e fingir sentimentos que não posso ter, me tornaria ridícula. Talvez o senhor fosse o primeiro a escarnecer de mim. Antes a franqueza do que a mentira calada, que oculta o que se deve confessar. Tudo isto, sabes o que é? É orgulho, ofendido por algumas palavras que me escaparam antes de ontem. Não negues, já te conheço melhor do que tu mesma. Deveras, é difícil conhecer-me, mais difícil do que pensa. Eu mesma sei o que às vezes se passa em mim e o motivo que me arrasta sem querer. Não repare nestas esquisitices. Rale comigo quando eu merecer. Prometo corrigir-me. Era o meio de me tornar insuportável. Daqui a uma semana não me poderias aturar. Experimente. Não. Dizem que és muito caprichosa e não há nada que eu respeite como os caprichos de uma mulher. Fica o que tu és. Somente sentiria que cometesses excessos, como os de ontem. Já lhe dei um juramento. Acredito nele. Portanto, não há necessidade de te humilhares diante de mim, que não tenho direito de pedir-te contas de tua vida. Não te pergunto pelo passado. O que te peço são alguns instantes de prazer. Quando te aborrecer, previne-me. O senhor nunca me há de aborrecer. Se este prazer que lhe dou vale alguma coisa, tome dele quanto queira. Pertence-lhe todo. Davam 6 horas. Lúcia pediu-me que jantasse com ela, e fê-lo com uma humildade e timidez que, apesar dos meus escrúpulos, aceitei, para não mortificá-la. Enquanto ela vestia-se no toucador, recostei-me no sofá e descontei quase 1 hora do sono perdido na véspera. Abrindo os olhos, vi Lúcia reclinada sobre mim. Devias estar maçada por me ver dormir. Por que não me acordaste? Agora mesmo acabei de aprontar-me. Estava encantadora com seu roupão de seda cor de pérola, ornado de grandes laços azuis, cuja gola, cruzando-se no seio, deixava-lhe apenas o colo descoberto. Nos cabelos simplesmente penteados, 2 cactos que apenas começavam a abrir as primeiras sombras da noite. Mas tudo isso era nada a par do brilho de seus olhos e do viço da pele fresca e suave que tinha reflexos luminosos. Foi para mim que te fizeste tão bonita? E para quem mais? Disse com um acento queixoso. Estou a seu gosto? Como sempre. Pois vamos jantar. Ela fez-me as honras de sua casa como uma verdadeira senhora, com o tato esquisito que põe o hóspede à sua vontade, cercando-o, contudo, de 1000 atenções delicadas. O jantar foi sério. Ou porque Lúcia, nessa ocasião, desejasse conservar a sua dignidade de dona de casa, ou porque a presença dos criados a acanhasse, o fato é que não deixou nunca o tom ligeiramente cerimonioso que havia tomado. Depois de jantar, sentamo-nos no terraço, onde tomamos café e eu fumei o meu charuto, do qual ela, brincando, roubou-me algumas fumaças, com tal graça e prazer, que bem provavam ter cultivado mais esse vício. A noite estava bonita e estrelada, e o céu coalhado de nuvens que recortavam sobre o azul as formas caprichosas. Lúcia tinha alma poética. Falava da natureza com um entusiasmo ingênuo
que dá a vida contemplativa àqueles que não conhecem os segredos da ciência. Muitas vezes fazia-me perguntas que me embaraçavam. Outras cortava a frase colorida com um riso em que vertia sua fina ironia. Ali está a minha estrela. Olhe, sou eu, disse, mostrando-me Lúcifer, que se elevava no oriente, límpida e fulgurante. Não pude deixar de sorrir-me. És muito linda no céu, sobretudo hoje, que vestes um manto de tão puro azul. Mas eu te prefiro aqui, junto de mim, Lúcia. Também eu. Antes queria viver sempre neste cantinho da terra, como agora, respondeu-me, tomando as mãos e olhando-me, do que no céu, como ela, brilhando para o mundo inteiro. Calou-se um instante. Se eu ainda lá estivesse, desceria agora para vir sentar-me aqui. Mas Lúcifer deixou no céu a luz que perdeu para sempre. Quando voltamos ao salão, já estava iluminado. É preciso ter, como Lúcia, a beleza, a sedução e o espírito que enchem uma sala, a mobilidade e a elegância que multiplicam uma mulher como o prisma reproduz o raio do sol por suas 1000 facetas, para assim consumir deliciosamente uma noite com as filagranas da galanteria feminina. Em 3 horas que voaram, quer saber o que fez essa mulher? Tocou e cantou com sentimento, conversou com a sua graça habitual, representou-me tipos da comédia fluminense, fez a sátira dos ridículos da época, recitou versos de Garrett como o faria a Gabriela, brincou, saltou, dançou e, por fim, acabou tornando-me criança como ela e obrigando-me a jogar prendas que eram resgatadas com um beijo na face. Às 10 horas quis retirar-me. Lúcia suspendeu-se ao meu ouvido e balbuciou muito baixo uma súplica. Fique. Um olhar eloquente, raio voluptuoso que rompeu o enleio encantador de seu gesto, disse-me quanto havia nessa palavra. O meio de resistir a semelhante pedido? Fim do capítulo 9. Capítulo 10 de Lucíula. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Recolhendo-me no dia seguinte, encontrei Sá, que subia as escadas do hotel. Que fim levaste antes de ontem que ninguém te viu mais? Voltei para casa. Com Lúcia, já se sabe. Ainda estás muito atrasado, Paulo. Tens o amor no meio de uma claridade esplêndida, em volta de uma mesa bem servida, sobre macios tapetes, e preferes o amor bucólico ao relento e sobre a relva. Sou extremamente egoísta nesta matéria, meu amigo. Só partilho o amor com a mulher que o sente. São gostos, mas ficaste sabendo que é Lúcia, e, entretanto, ela estava de mau humor. Num de seus bons dias, não tem que invejar as cortesãs gregas ou as messalinas romanas. Ela já contou-me tudo isso, Sá? Respondi com impaciência. Pudera não. São os seus brasões de glória, e por isso previno-te. É uma mulher que só pode ser apreciada de copo na mão e charuto na boca, depois de ter no estômago 2 litros de champanhe, pelo menos. Nessas ocasiões, torna-se sublime. Fora disso, é excêntrica, estonteada, insuportável. Ninguém a compreende. Eu compreendo-a perfeitamente. É uma moça gasta para os prazeres, ainda jovem no corpo, mas velha na alma. Quando se atira a esses excessos de depravação, é estimulada pela esperança vã
de um gozo que lhe foge. Atordoa-se, embriaga-se e esquece um momento. Depois vem a reação, o nojo das torpezas em que rojou, a irritabilidade de desejos que a devoram e que não pode satisfazer. Nestas ocasiões, tem suas veleidades de arrependimento. A consciência solta ainda um grito fraco. A cortesã revolta-se contra si mesma. Isso passa no dia seguinte. Eis o que é Lúcia. Daqui a algum tempo, o hábito fará dela o mesmo que tem feito das outras. Envelhecerá o corpo, como já envelheceu a alma. Sá me ouviu, rindo à socapa e com malícia. Pois já que a compreendeste tão bem, explica-me isto. E apresentou-me uma carta aberta, que ao tirar da sobrescrita, deixou cair algumas notas do banco. Era de Lúcia e dizia: o senhor enganou-se. Sou eu que lhe devo, e tanto que não lhe poderei pagar nunca. Senti, lendo esta carta, um bem-estar inexprimível. Que dizes? Perguntou Sá. Digo que ela fez o que devia. Talvez por conselho teu. Afirmo-te que não sabia disto, e que soubesse, bem se importa Lúcia com os meus conselhos. Seguiu o seu próprio impulso. Arrependeu-se do que fez e te agradece a lição. Nada mais natural. Sá olhou-me um instante. Somos ambos moços, Paulo. Porém, sou mais velho 3 anos de idade e 8 anos de Rio de Janeiro. A corte é um país onde se envelhece depressa. Por isso, não te admires se falo como um homem de 50 anos. Queres te divertir. É justo. É mesmo necessário. Porém, não tomes Lúcia ao sério. Não te entendo. Sabes que terrível coisa é uma cortesã quando lhe vem o capricho de apaixonar-se por um homem? Agarra-se a ele como os vermes que roem o corpo dos pássaros e não os deixam nem mesmo depois de mortos. Como não tem amor e não pode ter, como a sua inclinação é apenas uma paixão de cabeça e uma excitação dos sentidos, orgulho de anjo decaído, mesclado de sensualidade brutal, não se importa de humilhar seu amante. Ao contrário, sente um prazer novo, obrigando-o a sacrificar-lhe a honra, a dignidade, o sossego, bens que ela não possui. São seus triunfos. Falo instrumento da vingança ridícula que todas essas mulheres prosseguem surdamente contra a sociedade porque não as aplaude. O seu ciúme é fome apenas. Se o amante tem alguma afeição honesta, ela torna-se confidente de seus amores, encoraja-o, serve-o mesmo, para ter o gosto de mais tarde disputar a presa. Então, não há excesso que não faça. Se for necessário aviltar o homem, ela o fará, à semelhança desses torpes glutões que cospem no prato para que os outros não se animem a tocá-lo. Mas a que vem este sermão, Sá? As minhas relações com Lúcia não têm nada que se pareça com o teu romance. Tu me conheces bem para saber que não há mulher no mundo capaz de me atar à cauda de seu vestido, ainda quando fosse para elevar-me, quanto mais para arrastar-me na lama. Quando essa mulher é Lúcia, o próprio José devia temer, Paulo. É perigosa assim? Perguntei zombando. A mulher de Putifar era uma pobre moça,
devorada pela concupiscência, que se atirava cega e alucinada nos braços do homem desejado. Era natural que a virtude chocada bruscamente repelisse o vício, como um corpo elástico repele outro. Essa mulher não conhecia a arte de tentação. Se ardendo em febre sensual, quando estendia a perna nua ou descobria o seio a José, tivesse a força de olhá-lo como ao cão importuno que gira em torno do festim e a quem o conviva repele com o pé, não se passaria muito tempo sem que o animal exasperado se lançasse sobre o osso que o tentava para devorá-lo, embora soubesse que lhe atravessaria a garganta. Mas eu não sou José, respondi sorrindo, e prefiro a carne que me dão ao osso que me recusam. Por isso mesmo, bebeste o primeiro trago do vinho, provaste uma vez do fruto proibido. Já conheces o amor dessa mulher. É um gozo tão agudo e incisivo que não sabes se é dor ou delícia. Não sabes se te revolves entre gelo ou no meio das chamas. Parece-te que dos seus lábios borbulham lavas embebidas em mel, que o ligeiro buço que lhe cobre a pele acetinada se riça como espinhos de rosa através das pétalas macias, que o seu dente de pérola te dilacera as carnes, deixando bálsamo nas feridas. Parece-te, enfim, que essa mulher te sufoca nos seus braços, te devora e absorve para cuspir-te imediatamente e com asco nos beijos que atira-te à face. É verdade, disse eu, lembrando-me, mas já a senti uma vez sem esse sabor agro e corrosivo. Porque teu paladar se vai habituando. Só conheci uma criatura assim, e não era uma cortesã. Mas não se trata disto. Atalhou Sá, como repelindo uma recordação importuna. Quando supuseres que o tédio te invade, procurarás debalde o prazer, a mulher a mais provocante. Esteja ela possessa de vinho e de amor, te parecerá morta. Eis o perigo. Terás a força de resistir? Tu não resististe? Com esforço. E, entretanto, quando a conheci há 1 ano, já tinha feito todas as minhas provas. Não creio que possas dizer o mesmo. Mas se Lúcia é essa mulher esquisita, insuportável e caprichosa, ela mesma se incumbirá de curar-me. E se eu te disser que é essa versatilidade e inconstância de humor que a torna mais excitante? Acrescenta que Lúcia tem vontade de apaixonar-se por ti. Oh, essa é galante! Como fizeste semelhante descoberta? Esta carta? O que é que Lúcia me pode dever daquela ceia, senão o teu conhecimento? Eu já a conhecia, de vista, na frase da escritura, Sá. Ah! Estive em sua casa, quinta-feira. Bem, cumpri o meu dever de amigo. Cumpre o teu, de homem sensato. Adeus. Voltei de tarde à casa de Lúcia. Encontrei na sala uma das nossas companheiras da ceia. Lúcia, vendo-me entrar, ergueu-se bruscamente. Desculpa, Laura. Amanhã passarei por tua casa e então conversaremos. Agora não posso. Eu te deixo, mas acredita que não esquecerei nunca o favor que me fizeste. Não vale a pena. Adeus. Hei de lembrar-me sempre que sem ti não teria amanhã onde dormir.
É pequeno serviço? Não vês que me estás aborrecendo, Laura? Disse Lúcia, batendo o pé com impaciência. Está bem, não quero que te arrependas do benefício. Certamente me farás arrepender. Sabes que eu não gosto que me contrariem. Adeus. Laura fitou nela um olhar surpreso, no qual passou rapidamente a sombra de um ressentimento. Mas acabou rindo-se e saiu, depois de dizer estas palavras. Tu me expulsas de tua casa? Não tenho o direito de me ofender. Acabas de pagar o aluguel da minha. A porta, fechada por Lúcia, bateu com tanta força que as vidraças das janelas estremeceram. Tinha assistido de parte a esse pequeno e vivo diálogo e compreendera tudo. A alusão que Lúcia fizera na noite da ceia realizava-se. Laura recorrera a ela numa dificuldade e acabava de receber o benefício da mão que insultara. Ainda mais, sem delicadeza para compreender o motivo da contrariedade de Lúcia, que desejava ocultar de mim a sua generosidade, saía, maculando com uma ironia grosseira a gratidão que exprimia. O coração de uma me apareceu vil e torpe, quanto a alma da outra se mostrava nobre, elevada e rica de sensibilidade. Lúcia deu algumas voltas pela sala, enquanto dominava a sua agitação, e caminhou para mim risonha, meiga e ainda resplandecente das cores vivas que uma cólera passageira abrira em suas faces, como as tempestades rápidas que atravessam a atmosfera, deixando a natureza mais brilhante e viçosa. Agora é meu até... E a última palavra desfez-se num sorriso celeste. Até amanhã. É meu só. Inclinou a fronte, que eu beijei. Por que estavas há pouco tão zangada? Já não me lembro, respondeu com faceirice, pousando a unha rosada no lugar que os meus lábios tinham tocado. Apagou tudo. Estas horas que acabam de passar não contam na minha vida. Dormi e sonhei. Foi o senhor que me acordou, e eu acordei rindo-me. Não viu? Quiseste ocultar-me, mas entendi tudo. Acabavas de fazer um benefício à mulher que te ofendeu. Ela não teve culpa. Foi um despeito, porque não lhe deram a preferência. Eu faria o mesmo. Demais, não era justo o que ela disse? Em todo caso, é preciso muita baixeza para pedir-se um favor à pessoa a quem se dirigiu um insulto. Tinha pedido antes, e nem foi o que o senhor pensa. Ah, veio exigir o cumprimento da promessa feita. Não foi assim, não, senhor, não exigiu coisa alguma. E o que fazia ela aqui, quando eu cheguei? Estava me aborrecendo. Estava te agradecendo. É o mesmo. E por que te agradecia? Porque lhe tinhas dado o que veio pedir. O dinheiro para pagar o aluguel da casa. Que teimoso! Se estou lhe dizendo que ela não me veio pedir nada. Percebo. Tu lhe ofereceste espontaneamente e ela aceitou, porque vindo aqui não tinha outro fim. Meu Deus! Disse, com um gracioso enfado. Quando eu estou junto dele, não me lembro de outra coisa. E ele esquece-se de mim para ocupar-se com Laura. Quer saber tudo? Pois eu lhe digo. Fui eu quem lhe mandou ontem esse dinheiro, uma ninharia. E ela veio aqui, aborrecer-me e contar as suas desgraças. Está contente? Não. Fizeste uma esmola. É generoso. Quiseste ocultá-la. É modesto. Mas esqueceste que eu devia ter a minha parte nessa boa ação e não te perdoo. Assim nunca remeria os meus pecados. E o que eu fiz não é tal uma boa ação. Quando chegar a minha vez de precisar, ela me dará. Ainda. Deixarás de pedir-me a mim para pedir a ela.
Disse-o sem sentir. Não precisarei de nada, senão que me venha ver. Isso fique certo, que lhe pedirei todos os dias. Tomou-me a cabeça e, reclinando-a sobre o ombro, cobriu-me de carícias. Hão de lhe ter dito já que sou muito avarenta. Não lhe enganaram, não. Sou. Gosto de esconder assim o meu tesouro, de fazer tinir docemente as minhas moedas, de contá-las uma a uma, até perder a soma, de embriagar-me como agora, na contemplação de meu ouro, e estremecer só com a idéia de perdê-lo. Cada uma dessas palavras caía através dos beijos amiudados que me sufocavam. Dizem que a avareza é um vício, mas desse não peço perdão a Deus, que me deu o meu tesouro mesmo para que o escondesse do mundo e não o expusesse a maus olhados. Portanto, fique sabendo, não há de vir à minha casa todos os dias como pensa. Quis levantar-me, despeitado. Ela obrigou-me a sentar e, saltando ligeira sobre os meus joelhos, desfolhou no meu rosto uma risada fresca e argentina. Não, senhor. Não há de vir todos os dias. Ah, supunha? Tinha-me enganado. Não será a última vez. Já está me querendo mal, pois tenha paciência. Só há de entrar aqui 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Ia interrompê-la, recusando. Ela tapou-me a boca. E há de sair nos mesmos dias. Porém, em vez de entrar de manhã e sair de tarde, entrará de tarde e sairá de manhã. Não lhe agrada? Então, a exceção desses 2 dias, toda a semana é minha, disse, não me cabendo de contente. Sua não, senhor, minha. Deixo-lhe 2 dias para ver seus amigos. E não acha que é muito? Bastava 1. Ficou séria de repente. Assim ninguém desconfiará. Não saberão onde está. Se lhe perguntarem, não o diga, nem mesmo alçar. Ele seria o primeiro que me julgaria capaz de querer fazer com o senhor o que tantas fazem com o homem que preferem. Gostam de mostrá-lo no teatro, na rua, em toda parte. Lúcia, como vi, parecia adivinhar o que me tinham dito o Cunha e o Sá, para desmenti-los completamente. Entretanto, quando eu devia admirar a nobreza dessa alma, quando a mulher que acusavam de cúpida e avara afastava delicadamente uma questão mesquinha, entregando a sua vida a um homem que mal conhecia, cujo caráter e posição ignorava, o meu orgulho me inspirava uma sórdida e estúpida lembrança. Quis responder a tanta dedicação, mostrando-me também franco e liberal, mas não refleti que eu era generoso de dinheiro apenas, enquanto que ela o era de sua pessoa, de sua liberdade, talvez de seu coração. Bem, Lúcia, tu queres que eu viva quase em tua casa, mas é preciso saber o que serei eu dela. Ela olhou-me com uma expressão que mostrava ter lido no meu pensamento. O mesmo que de mim, dono e senhor. Então sabes quais são os meus direitos? E para começar, a carta que escreveste ao Sá, assim como o favor que fizeste a Laura, me competem. O que te pertence é unicamente o pensamento. Ele mostrou-lhe? Mostrou-me. E a propósito, o que é que lhe deves que nunca lhe poderás pagar? O quê? Esta sua generosidade. Acha que é pouco? Conheci que a tinha ofendido e pedi-lhe um perdão que já me estava concedido. Fim do capítulo 10.